Está no ar, Sextou Bebê. Sextou Bebê não, é o Bola na Rede, um programa feito especialmente para você nessa sexta que você já está quase querendo ficar de papo pro ar. Mas aqui a gente tem muito debate, muita opinião, informação, comentários, descontração. E a gente vai falar do vexame do Atlético, é exemplo do vexame do Cruzeiro. O Galo perdeu por 3-2 para o Iquique na noite de ontem no Chile. Uma exibição com falhas da defesa e no ataque também. Com o resultado, o time do técnico Cuca perdeu a liderança do Grupo H. Já o Cruzeiro ainda se recupera da eliminação da Sul-Americana e olha só, tem 5 de pendurados para o jogo contra o Sport. E aí vem a cereja do bolo. Na outra rodada tem o clássico, Cruzeiro e Atlético. Ainda no Bola na Rede, a rodada para os times brasileiros que entraram ontem em campo. Vem com a gente! Aqui você pode acompanhar nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Na Rádio América FM 107,1 e aqui na TV Horizonte. E aquele abraço a você, meu amigo ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Obrigado pela sua companhia e obrigado pela carona. E, claro, um obrigado, um abraço especial a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 99680-2910. E eu de cara quero começar falando. Foi vexame sim, da mesma forma que aconteceu com o Cruzeiro. Pela exibição ruim, o Atlético tinha a obrigação de chegar lá a ganhar, mesmo com desfalques, mesmo entrando uma outra equipe, a superioridade é muito nítida. E o que tem se repetido, falhas constantes da defesa, independentemente de quem esteja jogando lá. Então o Cuca tem grande responsabilidade sim para consertar a casa, melhorar o posicionamento, ter um diálogo com seus comandados, porque não pode vacilar tanto como houve vacilo em gol tomado. E assim, é óbvio que a gente sabe, quando você cria muito é positivo, o problema é quando não cria, mas também não pode ficar desperdiçando chances como o Atlético tem desperdiçado chances. Já é hora de parar com isso, já é hora de ter um pouco mais de calma na hora de finalizar e a gente vai debater muito mais sobre essa situação do Atlético. É o fim do mundo? De jeito nenhum. Eu falei isso sobre o Cruzeiro e repito sobre o Atlético. O Atlético, para mim, ele tá de boa, tá numa situação tranquila porque tem jogos a decidir dentro de casa. Dito isso, eu rolo a bola para esse trio, essa bancada de peso extraordinária que a gente tem aqui. Homens bonitos, homens vigorosos que estão aqui dando a cara para falar. Que bom, e eu pergunto primeiro, é para ele já, sorriso fácil. Esse aqui, ele chega num carro, um Landau, 1971, placa preto, lindo demais. Meu sonho é dar um passeio nesse carro ao lado dele. Eduardo Guerra, foi vexame ou não foi? Você que tem uns 15 carros antigos, Brasília ele tem 3, Fusquinha são 7, Landau 1 e o Dodge Charger laranja que ele tem. Que trem lindo. E aí, bem-vindo, boa tarde. Ai, que sonho de garagem, hein, cara? Foi um vexame, assim, histórico, manchou a história do clube. Ponto? A esse ponto. O Iquique, com todo respeito, é uma equipe profissional, a gente tem que respeitar todas as equipes, mas é o último campeonato do campeonato chileno. Jogou com um time misto contra o Atlético, eles abandonaram essa competição e ontem o Atlético, de novo, deu esperanças a eles, que agora estão na briga pela essa vaga também, porque estão tudo embolado. O Atlético, em 4 jogos na Sul-Americana contra times assim do nível muito baixo, tem só 5 pontos e é o segundo do grupo. Então, assim, vexatório o que o Atlético fez ontem. E no Brasileiro também, falar a verdade, está bem vexatório, são 7 jogos, 21 pontos e 9 pontos. Então, assim, o Atlético está muito, muito, muito mal. E o vexame é geral, tá, Júnior? Olha, eu fico pensando, são tantos zagueiros que vieram à mente. Você foi agora um Júnior baiano, rasgando na canela. E rolando a bola, eu vou para o mais pessimista aqui da bancada. Porque ele é pessimista, Rafael Mendonça. É assim, ele não joga, eu quero ver. Traz para cima um pouquinho de otimismo. E a pergunta que eu te faço, Rafael Mendonça, seja muito bem-vindo. Você que é o futuro prefeito de Rochedo, tem uma grande audiência lá, muita gente te acompanhando. Eu recebo, inclusive, cartinhas de Rochedo.
o pessoal falando, não, é tão bom ver o Rafael aí, eu vi criança pequena, nadando aqui nos riachinhos, brincando de bicicleta, e hoje é esse homem aí bem sucedido. Rafael Mendonça, o Cruzeiro fez certo de largar a Sul-Americana? Um abraço, Júnior, um abraço para toda a equipe aí da TV Horizonte e também da Rádio América. Aliás, estamos aqui ganhando hoje brindes da Rádio América, muito obrigado, né? Presente bacana. Você ganhou uma sacola por enquanto, você não mostrou o que você ganhou, né? Pois é, não, a gente tira. Eu ia pôr por cima aqui já, mas daqui a pouco, né? Na próxima a gente vem bem vestido. Essa blusa da Rádio América, bacana, vocês merecem. Mas o Cruzeiro, a declaração do técnico Leonardo Jardim soou um pouco estranha, né? Porque depois que você é eliminado, a gente também não queria estar aqui, né? Aí você está desdenhando de uma competição que, lógico, todo mundo quer ver o Cruzeiro realmente na Copa Libertadores, mas para você chegar na Libertadores e jogar contra os grandes, contra as boas equipes, como disse o Jardim, tem que ganhar primeiro das piores equipes, e o Cruzeiro não fez isso. Vexame do Cruzeiro, vexame do Galo, vexame do futebol brasileiro essa semana, Júnior Brasil. Que isso, palavras fortes, eu vou te falar, viu? Foi o Lúcio, Lúcio e Júnior Baiano, os dois aqui rasgando. Agora eu vou falar para ele, nosso treinador. Esse aí sabe tudo, é professor, um homem tem, olha, o conhecimento científico ao lado dele. Já foi dono da Federal, largou para se dedicar à CSA, que é a melhor empresa para fazer uniforme, material esportivo, roupa de ciclismo. CSA é a grande empresa dos mineiros e do Brasil para fazer uniforme. Faz para time profissional, para escola, para clube. Tem tudo lá na CSA. Jurandir Gama Filho, que alegria te receber aqui. E a pergunta para você é o seguinte: quem é o maior culpado? Cuca? Os jogadores? Essas falhas individuais que têm comprometido tanto? Ou é algo aceitável porque era uma outra equipe, não era a equipe titular, e a gente tem que dar um desconto? E até mais, eu acho que os dois treinadores fizeram a seguinte opção: vamos aliviar, o Cruzeiro já estava fora, para mim, situação difícil na Sul-Americana, e o Cuca fiando os 2 jogos em casa, que ele vai ter com grande possibilidade ainda de terminar primeiro no grupo. Sua avaliação. Ô, Júnior, um grande abraço. Também quero agradecer, né? A gente ganhou aqui. Espero que a CSA da próxima vez possa... Com certeza. Né, fazer essa beleza aqui, que é essa camisa da Rádio América. Muito obrigado. Vamos lá, 2 assuntos independentes aqui, né? O Cruzeiro, eu acho que quando eu estava vendo o jogo, ficou notório para mim que o Cruzeiro não queria participar daquela competição mais. Um time displicente, um time mal armado. Assim, uma confusão, a gente não conseguia ver nada no time do Cruzeiro, estrutura nenhuma. Então parecia um junto ali, vamos juntar aqui, vamos participar dessa competição para despedir dessa competição. O Atlético ontem, quando começou o jogo, me deu um sintoma até de alegria. Sabe assim, por que da alegria? Eu vi o Cuca buscando uma mesma formação, em termos estrutural, não em termos de capacidade, mas em termos estrutural, já há 3, 4 jogos. Teve gente que colocou que o Atlético jogou diferente quando estava o Igor Gomes. Não, jogou a mesma coisa como se tivesse o Hulk. O Igor Falta Gomes... a qualidade aí comparado com o Hulk. E que são 2 coisas diferentes, né? O treinador formou um modelo de jogo, uma plataforma de jogo, como ele quer jogar, e ele manteve isso. E ontem o time começou, mesmo modificado como estava, com a mesma estrutura. Então me deu um alento de falar, puxa vida, coisa bacana, o Cuca está achando o modelo ideal de jogo. Mas o time, não adianta aí que eu falo, não adianta você ter modelo, não adianta você ter estrutura, se você não tem vontade de jogar, se você não tem um time que realmente quer participar de uma competição, quer ganhar uma competição. Problema de elenco, se o Atlético falar comigo assim, nós temos alguma coisa para avaliar em termos de ganhar um Campeonato Brasileiro, em vez de se ganhar a Copa do Brasil, tudo bem. Mas para o jogo de ontem, o elenco sobrou. Tinha que sobrar. O Iquique muito mal no chileno. O Iquique não joga o Campeonato Mineiro, gente. Desculpa, mas o time, se entrar no Campeonato Mineiro, vai ter dificuldade. Então não foi um problema da capacidade do elenco. Foi um problema, para mim, de vontade do time, de ter uma personalidade só. Você vê a grande vantagem que eu falo aqui do Abel, é que bota A, bota C, bota D. Cai um pouco a qualidade do jogador, mas o espírito de bater. O Atlético ainda está com aquele joguinho de bola para lá, bola para cá. Isso aí já morreu. Esse jogo já morreu. Um jogo de posse de bola sem objetividade.
E agora a gente vai ver como é que foi o desempenho dos brasileiros nas competições de ontem. Vamos colocar aqui pra gente na telinha, pra gente acompanhar. Quarta rodada, Libertadores, Atlético Nacional 3-1 no Inter. Aí, Rafa falou de vexames. O único time brasileiro que ainda jogou bem é o Internacional, porque pegou uma grande equipe, que é o Atlético Nacional. O resultado até... O Inter ganhou por esse resultado em Porto Alegre, que não foi o que demonstrou no jogo. E agora o Atlético também ganhando por um placar com uma certa vantagem, que não é que representa o jogo. Mas o Atlético Nacional mereceu a vitória, sim. E o São José batendo o Fluminense 1-0 e aqui o Atlético a derrota. Então aqui, Libertadores, a gente tem a virada aí. Quais os outros brasileiros? Teve mais aí? Arthur soltando. Tem mais alguma coisa? Nós estamos aqui hoje no voo cego. Vamos embora, tá todo. Teve o Corinthians. Por isso que eu estou aguardando aqui a tabelinha. Cadê? E só lembrando que o Fluminense foi com todos os reservas. O Fluminense não levou nenhum titular. Exatamente. Mas para ganhar dessas equipes, você pode colocar o reserva, porque é o tal negócio, é o que o Jurandir falou aqui. Você, com o elenco que tem, é para ganhar colocando reservas, colocando o que for. Aí se colocar os carros antigos ali do nosso Eduardo para rodar, ele corre ainda, tem jogar, sangue, né? tem velocidade. Os reservas que tem que mostrar serviço para virar titular um dia, não tem sangue. Esse eu vejo que é o problema. O Vasco perdeu de 4-1. Não, queria os resultados, a gente está devendo aqui, daqui a pouquinho nós vamos colocar, parece que deu um probleminha ali. Inclusive desse jogo do Vasco, com a pressão, Diniz, que agora vira a bola da vez no Vasco, Fernando Diniz. O Pedrinho, que é um fã do Fernando Diniz, e vamos ver se ele vai conseguir trazer uma mudança. E você aí de casa, eu quero te ouvir. Mande sua opinião, participe pelo nosso WhatsApp, 3199680-2910. A gente vai para o intervalo rapidinho, não vai embora não. No máximo é você ali pegar um copo d'água e voltar, daqui a pouco a gente está de volta. O Fernando... Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa como? Ajude a gente a construir esse programa. Mande o zap 99680-2910. Mande a sua mensagem. Olha só. Hoje, um desses aqui vai premiar você. Como que você participa desse sorteio ao final do programa? Aqui tem um farol de LED para o seu carro. O seu carro vai enxergar tudo. Não vai ter mais aquela escuridão quando você sai de noite. Ou sensor de ré para você não bater mais o carro. Você vai dar uma ré, bate o carro, acabou. Isso aí é coisa do passado. Sensor de ré, oferecimento lá da Carmania, que fica na Avenida Bias Fortes, 438, perto da Praça da Liberdade, quase chegando ali na Álvares Cabral, ao lado direito daquela descida, na antiga loja da Brinquedolândia. Você vai chegar lá e falar, Fernandinho, eu quero olhar aqui pro meu carro, isso, filme, alarme, vitrificação, você faz lanternagem, o que mais que você tem? Ele coloca tudo pro seu carro, aparelho de som, multimídia, lá um show, Bias Fortes 438, Fernandinho, procura ele lá. E hoje, ao final do programa, nós vamos sortear e você vai poder escolher um dos dois. E tem mensagem, agora sim eu tô ouvindo o Arthur, rola aqui na tela o Oswaldo Silva, boa tarde amigos do Bola na Rede, que tristeza ver esses refugos. Caio Paulista tá danado. Rony não é refugo. Fausto Veras e outros mais. Saudade do Deivinho, abraço, Oswaldo Silva. Eu discordo aqui, você foi um pouco duro, mas tudo bem. Aqui o Paulinho, futebol que o Atlético joga hoje é futebol para cair, Série B, infelizmente. O pessoal tá bravo demais, viu? Tem mais? O Marinho, atitude do Léo Jardim, imperdoável. Desrespeito com a torcida do Cruzeiro. Eu, como cruzeirense, fiquei com vergonha. Vocês estão induzindo todo mundo a achar ruim com tudo. Vocês três induziram isso aí. Vocês só estão mas a torcida batendo. Gato Não, é você já devagar, falou demais. Eu quero ver agora, o Arthur arrumou a tabela direitinho aqui, os jogos que foram de anteontem, aqui na tela. Tá indo aqui, tá chegando. Porque a gente tem que falar do Vascão. O Vascão que tomou uma no coco e agora tá com Fernando Diniz. E a gente vai poder acompanhar isso aí, falar um pouquinho, que o pessoal está criticando tanto. Está aqui, o Central Córdoba empatando com o Flamengo, essa Libertadores do Flamengo também está sofrida. O Nacional, que ganhou do Bahia 3-1. O Cerro perdeu para o Palmeiras 2-0. O Atlético Grau empatou com o Grêmio, esse Grêmio que também é surpreendente. O Macha Corona empatou com o Cruzeiro 1-1. E aqui o Puerto Cabello, que ganhou do Vasco, que para mim essa foi assim surpreendente pelo tipo de placar. Rafael já falou demais, eu vou ouvir o Eduardo.
Cara, o Vasco tá numa situação muito difícil. É um time da Venezuela, cara, não dá. E o surpreendente pra mim foi o Bahia perder do Nacional de 3-1. O Bahia que tem um time muito ajeitado, muito bom, e assim, o Nacional não vinha bem. Foi muito surpreendente e colocou fogo no grupo, né? E eu pergunto ao nosso treinador, o Arthur fala aqui pra mim, é a primeira vez na história que um time venezuelano faz 4 gols na competição num adversário. Então, assim, a Venezuela agora tem o futebol como uma força? Ou não? É o Vasco que... Eu acho, Júnior, que é até piada isso, né? Se a gente falar isso, é até piada. Eu acho que o time do Vasco precisa ser revisto de cabo a rabo, né? E contratar o Diniz, para mim, é uma temerância, porque o Diniz é um grande treinador, não resta dúvida nenhuma. Mas o Diniz precisa de uma estrutura de jogadores muito melhor do que o Vasco. Eu não acho que o Diniz vai dar o braço a torcer e vai parar de sair jogando. Como Vai ele gosta não, de vai então, não. eu acho que a tendência é só piorar. Mendonça, o Flamengo se inspirou no Cruzeiro? Ah, vou mexer com Libertadores. Não, vou focar aqui em brasileiro mesmo. Então os dois estão caminhando juntinho, é isso aí? Depois que o Cruzeiro, né, deu aquela no Flamengo domingo lá, aquela vitória emocionante no Mineirão, ficaram sentidos, abalados. Mas a verdade, Júnior, é que o futebol brasileiro é um verdadeiro vexame. Está aí provado. Ó, as equipes, 14 times do Brasil jogaram por Libertadores e Sul-Americana nessa semana. 10 brasileiros perderam seus jogos. Tem Copa do Mundo ano que vem. 3 Na empataram e o Palmeiras Sul-Americana, ganhou. nenhum ganhou. Tá o Arthur aqui, o Arthur que ele é Os quase que um outros computador. empataram e o Palmeiras ganhou. E agora aqui, vocês ficam falando agora de Vasco, pelo amor de Deus, nós temos que falar do Galo. Vamos Se falar eu do vou Galo. poder falar do Galo, vocês ficam aí, não, porque o Vasco, o Flamengo, vamos falar do Galo. Ô, gente, que vexame. Eu vou te falar, muito ruim, e digo a mesma forma com relação ao Cruzeiro, apesar de que eu atenuo, tá? Porque senão vai falar, você não falou isso do jogo. Falei, pro Cruzeiro, pro Atlético. Então, assim, as mudanças deixaram mais ou menos um recado claro que, assim, não é esse jogo a prioridade. E foi isso que acabou acontecendo. E aí eu pergunto para ele, Jurandir Gama Filho, por que nessa análise do jogo, e inclusive para você falar, assistindo aí os melhores momentos, se é que a gente consegue encontrar melhores momentos tirando os gols, por que a derrota? Eu vejo soberba, não tem outra palavra. Eu acho que nesse, né, Atlético Cruzeiro, para falar um pouquinho do Cruzeiro também, eu acho que Cruzeiro, para mim, foi um descaso com a competição. O Atlético ontem foi pura soberba. Assim, vamos ganhar, a qualquer momento a gente vai fazer o resultado. E não houve que eu vou repetir aqui, mas eu acho que isso é uma característica do Atlético esse ano. Não é aquele time que bate o tempo todo. É um time que faz a bola rodar sem objetividade nenhuma, em troca de posse de bola. Isso é antigo, isso não funciona mais. E futebol é isso, né? O futebol pune. O futebol pune. Eles foram lá 3 vezes, né? E 2 situações ridículas, na minha opinião, né? O gol onde o Rômulo estava mal posicionado e o outro até atribui um pouquinho a culpa ao Cuca, porque a partir do momento que você põe o Caio de lateral esquerdo, significa, num sistema de 4 zagueiros, ele vai ter que brigar na cabeça. E ele não é jogador para isso, defensivamente. Vai fazer a porqueira que fez lá. Deixou o cara cabecear sozinho. Cai para mim, não dá não. E eu perguntei para você, Eduardo Guerra, você se preocupa com o destino do Atlético na Sul-Americana? Eu não me preocupo, porque eu entendo que tem ainda 2 jogos restantes dentro de casa, contra o Caracas e o Cienciano, que no momento é o líder do grupo com 6 pontos, o Galo na segunda posição tem 5. Traz a tranquilidade de você saber que a decisão é em casa, por isso o Cuca preservou, segurou, mexeu, ou foi soberbo, como disse o Jurandir, quando subestimou no momento a importância, um jogo cascudo, que a gente sabe que é dessas competições internacionais? Ô, Júnior, a gente fala que a gente não preocupa, mas é baseado no que a gente acha, no que a gente vê do Atlético, na história. Porque esse ano o Atlético ganhou um jogo, na Sul-Americana ganhou um jogo de 4. Então, baseado em que vai ganhar 2 de 2? Qual é essa proporção? No brasileiro é a mesma coisa, tá muito ruim. Então o Atlético não dá para confiar que vai ganhar os 2 jogos em casa, mas não dá mesmo, porque esse time, como o Jurandir falou aqui, ele é perito,
não tem vontade, é um time que está jogando com soberba, eu não sei o que está acontecendo, só sei que o time está muito mal treinado, o time está com essa jogadinha de lado estéril, que não resolve em nada, e está perdendo cada vez mais a confiança. Então, essa tranquilidade que vai jogar os 2 jogos em casa é baseado na história, baseado no achismo, porque em números é muito preocupante que o Atlético pode arrumar. Lembrando, gramado novo, torcida desconfiada, é a fórmula do problema. E o Atlético adora ressuscitar esses times, né? Tomara que não aconteça isso. O Eduardo está falando, inclusive, porque a volta na Arena do Galo domingo contra o Fluminense. E o técnico Cuca, Rafael Mendonça, ele assumiu culpa pela derrota e disse palavras fortes que vai cobrar. Vamos acompanhar o Cuca. Abre seu coração, Cuca. A gente vai conversar, vamos analisar o que aconteceu, cobrar, sem dúvida nenhuma, vai ter muita cobrança em cima deles, mas a gente classifica, temos 2 jogos em casa, a gente classifica, mas não é pela classificação, é por esse jogo, pelo jogo de Caracas, a gente precisa ter algo mais, né? O atleticano e o torcedor do Atlético, ele não se incomoda muito com a parte técnica, espetáculo, ele quer ver aqui o cara representar, né? E isso a gente tem que fazer melhor. Você prestou atenção no Cuca, Rafael Mendonça, ou não prestou? E aí, Cuca é o culpado, o Cuca tem que dar dura, sair chutando porta, batendo na mesa, e isso gera resultado? Quem tinha que responder pra gente é um técnico, né? Mas eu pergunto pra você, que você tem muita moral aqui comigo. Bom, chegou a hora da torcida do Atlético cobrar justamente esse aí, o Cuca. E a soberba que o Jurandir disse aqui, inclusive está nas declarações do Cuca aí. Nós temos 2 jogos em casa e vamos classificar. Não ganhou do Iquique, que é o lanterna do campeonato chileno. Jogou com 5 jogadores de desfalques ali, poupou 5 jogadores para ganhar do Galo lá. E um time que o Galo ganhou de 4 aqui, né, no Mineirão. Não conseguiu ganhar. Tá fácil assim essa classificação realmente? Só porque vai jogar em casa, com um gramado sintético novo, vai adaptar bem? Quero ver o Cuca daqui a 2 rodadas. Ô, Dudu, será que você vai jogar com o Cuca ainda como treinador? Porque tem aí uma janela no mês de junho aí, pode ser que em julho, quem te chamou para ir para lá, pode ser que já não esteja mais lá, viu? Ô, gente, Não duvide disso. olha, nós estamos num momento assim que a gente está vivendo de esperança, de renovação, com o Papa Leão, acreditando aí até que a gente possa ter um momento melhor para o mundo, e o papel do Papa é muito importante. Aí vem um cavaleiro do Apocalipse chegando aqui, trazendo o caos. Esse aí, ele traz a peste com ele, é o Não Rafael duvide Mendonça. disso, Não, Rafael. eu vou te falar. Hoje, essa sexta aqui, bebê, tá pesado. Inclusive, o Arthur, ele me lembrou aqui um dado, os jogos do Atlético depois do Mineiro, 12 jogos, só 3 vitórias. E domingo tem a volta da Arena. É o jogo contra o Fluminense, 5h30 da tarde, o Galo na 10ª posição e o Fluminense na 5ª, aqui, ó. É o jogo da recuperação, Eduardo Guerra, tá aqui, Arena MRV, domingão, 5h30, 8ª rodada. Cara, eu não sei, porque... Você também tá na mesma onda do Rafael, né? Eu tô pessimista, cara, porque o time tá fazendo isso, o time tá machucando a gente. Ontem eu tava comentando esse jogo. É duro, cara, é duro, é um golpe muito forte. O Atlético vai ter que voltar, ele não poupou, perdeu sem poupar. Poupou o Hulk, que é um jogador, mandorinha só no faz verão. E o Fluminense vem jogando bem, o Renato ajeitou o time, o Arias vem numa forma esplêndida. O Atlético vai ter que jogar bola, o Atlético não vai ter que falar no microfone, o Atlético não vai ter que ter diretor falando, o Atlético vai ter que jogar bola, comer grama sintética, porque não vai ser fácil jogar com o Fluminense. E eu tenho que ouvir o professor, o nosso treinador. Da dura resolve, o jogador às vezes recebe, entende. A gente sabe muito bem que tem jogador que reage bem à dura, tem jogador que não, que você tem que abraçar, ter outro tipo de conversa. É muito particular. Mas, de modo geral, a cobrança por si só, ela gera algo positivo, Jurandir? Eu penso assim, Júlio, está tudo centrado nessa questão psicológica dos jogadores. Eu não vejo assim, a ação do Cuca, a plataforma, igual eu falei, o modelo de jogo está bem desenhado, na minha opinião. Os jogadores não vão melhorar tecnicamente, nem taticamente até domingo. Né? Vai ser o mesmo time, vai ser os mesmos jogadores. Então, eu acho que o foco tem que ser nessa estrutura comportamental. O jogador tem que entender que o jogo hoje, ele não dá para você ficar 10 minutos respirando.
É um jogo de martelo mesmo, né? Aquilo que a gente falou desde o início que nós começamos a trabalhar aqui juntos. O futebol hoje é gato e rato. Eu faço uma coisa, você faz outra. Eu mudo uma coisa, você muda outra. Então, o tempo é muito dinâmico para um time querer respirar e falar, não, deixa eu tocar a bola aqui um pouquinho. Tocou a bola um pouquinho, toma gol. Né? Tá abrindo para se tomar um gol. Então, o atleta tem que mudar a postura comportamental dele. O resto, eu acho que não vai mudar nada. E um detalhe que eu acrescento a tudo isso, lembro, o time é bom, o elenco não é. E isso tem peso quando você faz mudanças e preserva jogadores que às vezes isso é necessário. Agora eu quero que você abra seu coraçãozinho amargurado, seu coraçãozinho apertadinho. Você tem que trazer mais amor, tem que trazer mais rosinha na sua vida, Rafael Mendonça. Qual o placar para domingo? Galo e Fluminense? 1-1. Ô, gente, tem jeito não. Eduardo Guerra, joga pra cima, me ajuda aí. Joga pra cima, 1-0 pro Galo. É o máximo que dá pra torcer também, mais que isso. Jura, Di? Eu vou ser otimista, mas acho que o Atlético não vai organizar tão bem a sua defesa a ponto de não tomar gol. Então, acho que um 3-1, 2-1. Aê, meu placar, 2-1, tamo junto, Jurandir. E você, torcedor do Atlético, o que achou da derrota? Participe e mande sua mensagem aqui pra gente, 31 99680 2910. Abra seu coraçãozinho, você que está do outro lado, mande uma mensagem pra gente, mesmo se for bronca, a gente vai ler. Voltamos daqui a pouco com o seu Bola na Rede. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga, se tornem sócios cativos. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América. Eu quero andar de carona com você. Me dá uma carona, seja no táxi, no Uber, seja você levando seu filho para a escola, indo para o trabalho, indo estudar, seja você fazendo alguma entrega, o que for. Leva essa turma agora no seu carro, de carona, porque nós estamos na Rádio América. E vamos às participações, porque hoje, como eu disse, tem sorteio de brindes da Carmania, Avenida Biaçotes 438. Tem aqui um farol de LED para o seu carro enxergar tudinho, ou sensor de ré para você nunca mais bater seu carro. Você vai escolher um dos dois mandando mensagem para o Zap dizendo: quero ganhar o sorteio hoje, daqui a pouquinho, hein? Agora rola aqui o Luciano, boa tarde, Júnior Brasil e amigos do Bola na Rede. Agora só almoço assistindo ao Bola na Rede. Sou ouvinte e telespectador da Rede Catedral. Parabéns, sucesso, quero ganhar o sensor de ré. Luciano Cacique Santos. Ô Luciano, que legal, que bacana, ainda mais você sendo aí ouvinte da Rádio América e estando agora com a gente aqui. Grande abraço para você, obrigado. Márcia Ferreira, boa tarde, Brasil e bancada. É duro de ser atleticana para compensar, só ganhando o prêmio. Boa sorte, Márcia. Boa sorte aí, e aí você vai escolher ou o sensor ou o farol. E aí, ô Júlio, quero participar do sorteio do programa. Já está participando, Júlio! E chegou a vez do Cruzeiro. Foi uma eliminação que pode respingar no brasileiro? Brasileiro, que o Cruzeiro está bem, começa a se recuperar, venceu bem o Flamengo. Aí eu pergunto para ele, o mais pessimista dos comentaristas, Rafael Mendonça, o Cavaleiro do Apocalipse. Vai respingar ou não? Todo mundo já sabia, ó, nós entramos, Sul-Americana era o que viesse, galera. Não precisa se preocupar. Nosso foco é Copa do Brasil e Brasileiro. Qual a sua avaliação e você que acompanha, cobre o Cruzeiro lá na Transamérica? Acho que não vai respingar no Brasileiro do Cruzeiro, não, né? Foi aparentemente ali uma decisão mesmo lógico que teve um Cruzeiro muito abaixo, não queria sair da Sul-Americana, mas aí quando chegou ali a um certo momento falou, vamos abandonar essa competição mesmo. O brasileiro não, vai ter um time sim com vontade, com garra em campo, pega um esporte que vem com muitos problemas, aliás, demitiu o Pepa, está trazendo outro português. Exatamente, já acertou, enfim. já está com ele. O Pepa foi demitido dia 3, caiu lá no esporte, mas não era para você falar disso. Você é um que eu brifo antes do programa e de novo você antecipa. É difícil, gente, eu tento orientar, mas não tem jeito. Eu falo porque o Cruzeiro... O Rafael, se ele não antecipar o programa... Não é o Rafael, é difícil. Ele lê, ele olha e ele fica. Aí ele vai. Ah, muito difícil, muito difícil. Eu vou até passar para o Eduardo, ele já perdeu. Eduardo, eu vou rolar para você o seguinte. Hoje é engraçado, aqui. Aí eu já pergunto para ele, perdeu a chance, perdeu. Né? Depois da do Pepa que ele falou, o Pepa tá lá, ele lê, tá, o Rafael derruba a gente, mas tudo bem.
Aqui, você manda um recado num certo sentido, e aí a gente fala até em situações similares, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, quando você poupa a força. Aí você entra em campo, os caras, que vier, é isso mesmo, você mandou um recado. É igual substituição de treinador. Você às vezes está ganhando, o cara pega, coloca o volante ou o zagueiro. Qual que é o recado? É o que os jogadores... Ele, em vez de colocar um atacante, a gente está perdendo, está precisando ganhar, ele recuou. Aí você manda um recado. Então, para mim, são recados muito sutis, mas que acontecem. Cara, eu acho que o Cruzeiro focar no brasileiro nesse ano, eu não acho nem errado, não. Eles Também estão com uma acho, vontade concordo. muito grande no campeonato, e eu acho assim, interessante se eles conseguirem pegar uma Libertadores, chegar lá em cima no campeonato e mostrar que estão voltando e tudo mais depois do limbo que ficaram. Mas eu acho, sinceramente, que essa palavra do técnico é uma desculpa assim, muito esfarrapada. Não conseguiram jogar, tentaram jogar assim, passaram muita vergonha de perder para o Muxucuruna aqui no Mineirão e tentaram de todas as formas. Aí ontem, quando viu, ontem não, antes de ontem, se não me engano, quarta-feira, quando viram que não ia conseguir, aí veio com esse papo de nós desistimos, porque... Para, já que você falou do que... Você também você está em solidariedade, tamo junto, Rafael. Gente, aqui, só no Bola na Rede, que você vê esse tipo de empatia. Ele foi solidário, Rafael. Vamos ouvir então, já que você quer falar sobre o Léo Jardim, vamos ouvir que ele falou, eu não quero mais Sul-Americana, isso não faz parte da minha vida. Ele está pensando alto, chamou e bateu no peito falando que ele quer a Liberta. Vamos ouvir o Léo Jardim para o Eduardo Guerra. Bem, em primeiro lugar, temos de ser claros que fomos eliminados, não foi hoje. Fomos eliminados por aqueles 3 jogos que fizemos nas primeiras 3 rodadas, porque hoje havia uma equipa competitiva, uma equipa que, mesmo com algumas mexidas de alguns jogadores menos utilizados e com outros jovens, que é também uma aposta nossa no Cruzeiro, vi uma equipa, mesmo sofrendo um gol, procurou sempre um melhor resultado. Na parte final, com um jogo mais direto, e tentamos chegar ao gol. Mas, como vos disse, não foi suficiente. Mas, sinceramente, eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. O intervalo pegou fogo aqui, porque o Rafael Mendonça levantou, você que é da Rádio América, você não consegue ter a imagem, você pode depois até olhar no nosso YouTube TV Horizonte Oficial, ele levantou, bateu no peito, eu vou falar do Léo Jardim, mas eu quero ouvir primeiro o Jurandir Gama Filho. É aceitável esse tipo de eliminação? Esquece a fala do treinador, que para mim, assim, tem coisas boas, coisas legais. Uma é pensar positivo e outra, aquilo que o Eduardo Guerra falou e falou bem, depois que acontece, aí você vai e fala. Mas é aceitável, Jurandir? Porque para mim, assim, se fosse ali o sub-20 do Cruzeiro, tinha obrigação de ganhar. Primeiro eu acho que quem fala muito dá bom dia cavalo. Isso é um ditado antigo, né? Agora, em relação a ele falar que os jogadores tinham alguns jogadores sem entusiasmo, isso é inadmissível em qualquer time do mundo. O jogador que entra em campo, ele tem que, no mínimo, honrar a camisa que ele tá vestindo. O jogador não tem o direito de... Hoje eu estou entusiasmado, amanhã eu não tenho entusiasmo, hoje eu estou mais ou menos... Essa é a questão que eu vejo, a diferença, né? Porque se você falar que o nível do Campeonato Brasileiro hoje, as equipes, com exceção de alguns jogadores, elas se equiparam. O que difere, para mim, é esse comportamental. É um time que joga para ganhar o tempo inteiro, bater, não cansa, vai o tempo inteiro num ritmo alucinante, que o futebol hoje está num ritmo alucinante. Agora, você falar que o jogador não estava entusiasmado para jogar, isso é um absurdo. Rafael, eu vou te dar mais munição para que você possa falar pelo Brasileiro domingo. O Cruzeiro pega o Sport que recebe o Cruzeiro na Ilha do Retiro, domingo 4 da tarde. O Sport é o lanterna, ainda não venceu. Isso é bom ou ruim, Rafael? Então aqui as informações, Sport e Cruzeiro, Ilha do Retiro, 4 da tarde, 8ª rodada. E o Sport é a lanterna, Cruzeiro é o 4º colocado. E ainda tem um detalhe, né? Você bem antecipou, caiu o técnico Pepa dia 3 e Antônio Oliveira, outro Portuga, um Portuga por outro, comanda o time. Preocupa, eu sei que você está ansioso também para falar do Léo Jardim. Faz um resumo, dá uma enxugada e fala aí pra gente.
Não deveria preocupar, né? Mas aí um Cruzeiro que não consegue ganhar do Mushuque Runa do Equador... Não, repete comigo. Machacrun. Como é que é? Machacrun. Machacrun. Aí. É difícil, eu vou aprender essa língua com você ainda. Mas enfim, uma equipe que o Leonardo Jardim não fez ter vontade em campo diante de uma equipe nona colocada do campeonato equatoriano. Aí você vai pegar o Sport, que é a lanterna do brasileiro, seria tudo para ser ótimo. Opa, vamos atropelar, né, quem está lá atrás, aproveitar, já deixar um certo para a Série B do ano que vem, para não correr mais risco, mas não, né? Infelizmente, o torcedor fica com aquela. Será que vai ressuscitar mais um aí pelo caminho, né? Porque joga bem contra os líderes, joga bem contra o Flamengo, mas quando pega a turma lá de baixo, é um Deus nos acuda. E agora eu vou passar uma informação para vocês darem também aquele pitaquinho. É o seguinte, tem um detalhe, o Cruzeiro tem 5 jogadores de pendurados, são eles: Cássio Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge. E aí eu pergunto para vocês, eu vou ouvir de cara o Eduardo. Ô Eduardo, o outro jogo depois do Sport é o Clássico. E aí, pesa pra galera? Não, eu quero jogar o Clássico, porque esse que é o grande momento do ano, o grande Clássico, é a visibilidade, é a mídia, consagra, às vezes, o jogador que aparece bem. Como que administra isso? Cara, é lógico que o jogador tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Mas quando você está dentro de campo, cara, a transpiração, como o Jurandir disse, tem que ser na vontade. Você não pensa no cartão, você não pensa em nada, você pensa naquele jogo, tem que ganhar o do Sport de qualquer forma. Porque não ganhar do Sport para eles hoje seria muito ruim. Eles vão subir na tabela sem ganhar do Sport e vão vir com um clássico moral. Eu torceria só pro Caio Jorge tomar, porque ele tá O Cássio não? Não, o Cássio deixa ele lá. O Caio Jorge, assim, tá num momento iluminado. O cara tudo que faz dá sorte e tá fazendo por onde, vamos ser justos. Eu já zoei ele muito, até no antigo Rivalizando, mas tem que dar os pontos nos is, né? Ele vem merecendo, correndo e se preparando para esse momento grande que ele tá vivendo. Juro, rapidinho aí então pra gente virar e ir pro intervalo. Dá para comandar a cabeça da turma que está de pendurado? Eu vejo, vou bater na mesma tecla. O jogador tem que entrar em campo sem pensar em nada. Ele tem que manter... Um jogo de cada vez? É um jogo de cada vez. A dúvida é, ele vai colocar todo mundo, porque tem o jogo contra o Atlético. Então, o risco ele corre, né? Mas eu penso que se vai jogar, não tem que preocupar com o jogo seguinte, não. Tem que ter ritmo, tem que correr para cima, tem que fazer de tudo para ganhar o jogo. Esse é o nosso treinador Jurandir Gama Filho. Chegou aqui, o Arthur virou e falou no meu ouvido: você não vai fazer isso com o Rafa? Está um momento de empatia, não vai por intervalo não. Chama o Rafael Mendonça. Aí eu falei para ele: não dá o tempo. Ele falou: eu seguro aqui, já avisei o mestre. Fala então, Rafael, depois dessa moral que o Arthur fala aqui comigo, o programa é seu. Eu tô você pode vir muita pra cá. polêmica aqui, então. Vamos lá. Eu pouparia o Caio Jorge. Porque eu acho que tem que dar uma oportunidade para o Dineno ali, tentar cruzar a bola na área para ver se na cabeçada vai acertar esse time do Cruzeiro. Tem o Gabigol para colocar. Eu guardaria o Caio Jorge aí para esse clássico contra o Cruzeiro, que é muito mais interessante ter uma equipe mais inteira, e o Caio Jorge não pode ficar de fora de um clássico nesse momento que ele está vivendo. E eu estou recebendo aqui um zap do padre Samuel, nosso diretor da Rede Catedral, falando: pede para esse rapaz que está com roupa de festa junina, aí, para ele ser menos pessimista e dar um placar melhor para o jogo do Cruzeiro. Qual é o seu placar do jogo do Cruzeiro? Eu achei que o padre Samuel já ia começar a mandar os convites para as festas juninas aí, né? Fogueira, festa de São João. Então vai lá, qual é o seu placar? Desembucha, vamos lá. Eu acho que o Cruzeiro ganha lá em Recife. Não, eu quero saber o placar. Gente, é o placar, Rafael Mendonça. 2-1. Jurandir, 2-1. Eduardo Guerra, ele pode até falar 2-1, só que ele vai falar pra quem? 1-0 pro Sport. Eu sou o cara do 1-0, mas 1-0 pro Sport. Eu vou também ficar no 2-1. E você, torcedor do Cruzeiro, tá na bronca? Confia no time, aprova o trabalho do Léo Jardim. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 31996 80 29 10. Sorteio daqui a pouquinho. A gente vai pro intervalo rapidinho e já tá de volta. A gente tá de volta e aqui você tem que olhar tudo, chega notícia, você tem que vir, tem que olhar, tudo aqui ao vivo. Roda aqui as mensagens do WhatsApp. Boa tarde, olha,
dar tristeza o dia de jogo do Galo. Epaminondas de Urucuí, um abraço a todos. Valeu, Epaminondas, obrigado. Que vem alegria aí. Quem mais? O Luiz fala, galera, quero ganhar essa lâmpada de LED. Boa! O programa hoje está demais. Um abraço para o Júnior e toda a bancada. Valeu, Luiz! Brigadão pela mensagem. Tem mais, GD? Boa tarde, pessoal do Bola na Rede. Ótimas análises e comentários sobre o Galo, refletindo os times brasileiros nas competições internacionais irem mal. Será que a maioria não optou por jogar com o elenco reserva? Parabéns pelo programa, sempre muito bom. Abraço, Gedeilson de São Cristóvão, BH. Valeu, obrigado pela sua mensagem. Bom demais. E a gente tem que falar aqui de um problema que teve, que não foi legal. Mais um caso de racismo. E isso a gente sempre tem que condenar, para que a gente possa estar dizendo. Foi um jogador do Atlético Sub-17 que denunciou um atleta do Racing do Uruguai durante a Copa Futan Internacional realizada em São João del Rei. O jogo ficou paralisado por 10 minutos e teve uma expulsão para cada time. Em nota, o Atlético afirmou que o jogador que cometeu a injúria racial foi expulso. E tem que ter punição, se não dá para a gente tolerar isso, e não dá mesmo, é rapidinho todo mundo. Vai lá. Complementando, a equipe foi eliminada, foi Tem que retirada ser. da Boa, competição. boa. É um começo, né? Tem que realmente começar a punir, como é o caso que aconteceu com o jogador do América. É um recado. Por mais que lá na frente ficou preso de um dia para o outro, foi liberado, o recado foi dado. Tem que acabar com o racismo na sociedade, mas no futebol principalmente também é impossível conviver com isso. Pra gente, já que o Rafa falou do racismo, nós vamos falar de uma outra coisa que é uma nota que deixa muito triste e a gente lamenta muito e tenho certeza que vocês já saborearam, assim como eu e grande parte dos torcedores, aquele famoso tropeiro da Dona Sônia no Mineirão, até no Mineirão antigo, e ela tá aí a imagem dela, ela que é um símbolo do tropeiro, esse prato que é tão conhecido e ligado ao Mineirão, de 69 anos, ela faleceu. E responsável por esse tropeiro, essa popularização do tropeiro, ela trabalhava no estádio antes até da reforma. Então, meus sinceros sentimentos, Dona Sônia era uma simpatia, muito legal, um tropeiro de muita qualidade. Então, aos familiares dela, aos mais de 400 colaboradores, aos amigos e amigas, o sentimento de todos nós aqui do Bola na Rede. Vocês já comeram, já saborearam o tropeiro da Dona Sônia, hein? Com certeza, uma delícia. Quem nunca, né, Júlio? Que Deus abençoe a Dona Sônia. E esse é o tropeiro mesmo, né? É o originário, o autêntico, né? Da primeira aquele história. antigo que a gente não dava conta de comer um só. E aquele antigo que era o seguinte, você estava lá no Mineirão, dava sopa, via um gatuno correndo, pegava o bife e ia embora. Isso aí já aconteceu muito. Não, e esse tropeiro, cara, virou, tipo assim, referência em Belo Horizonte. Virou uma referência, assim, do estado, cara, o tropeiro do Mineirão. É uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. Sim. E agora, cadê o sorteio? Vamos partir para o sorteio. Quem que vai ganhar aqui vai poder escolher, vai buscar lá na Avenida Bias Fortes 438, na Carmania, procurar o Fernandinho para escolher ou o farol de LED ou o sensor de ré. Roda aí, galera. Quem é o ganhador? Tá aqui, Cris. Boa tarde, pessoal. Quero ganhar essas lâmpadas de LED. Parabéns pelo programa, Cris. Parabéns aí por ter ganhado aí o farol. Parabéns, muito legal. Você vai procurar, a gente vai entrar em contato, o Fernandinho na Carmania, vai falar, Fernandinho, eu quero ganhar o farol de LED, eu vim aqui, você vai se identificar e seu carro vai ficar enxergando tudo. Você vai gostar muito. Galera, é isso aí. Valeu demais. Vocês brilharam. O Rafael, cavaleiro do Apocalipse, que agora, que esse homem traz de conhecimento, de números, ele é o nosso numerólogo. Valeu, Rafael. Um abraço, Júnior. Um abraço a todos que acompanharam mais uma vez o programa e a turma lá de Rochedo, na região metropolitana de Lima Duarte, né, pessoal? Deixa de ser cara de pau. Rochedo é bairro de Lima Duarte. Jurandir Gama Filho. Júnior, um abração, muito obrigado. Até a próxima semana e toda a força do mundo para o nosso Papa. Eduardo Guerra. Como é que está a nossa querida Web Rádio Galo? Como é que está a programação para o fim de semana? Super cobertura, vocês vão estar lá na Arena. Beto Guerra, quem mais? Fala aí pra gente, pro torcedor atleticano te acompanhar, você que é o velho do Rio. Hoje, saindo daqui, estou indo direto pro estádio para limpar a cabine, que eu nem sei como é que ela tá depois dessa obra do estádio. O Baldinho tá no carro ali, o paninho. Você que faz o serviço? Eu faço serviço aqui, fazendo tudo, meu amigo. E a Web Rádio Galo, 14 anos no ar, transmissão dos jogos, quem quiser acompanhar no YouTube, Web Rádio Galo. A partir de 3h30 da tarde já estaremos ao vivo, domingo.
São 6 horas ao vivo, Júlio. Não é brincadeira, 14 anos. Eu sei que eu vou te falar, depois da gente falar do tropeiro aqui, eu já fiquei numa fome, rapaz. E o estrogonofe da Rosinha? Né? O estrogonofe da Rosinha, o estrogonofe da mãe do Eduardo Guerra, que é maravilhoso. Então, um abraço para ela, pro seu Roberto, para toda a família, que é uma família maravilhosa. Eu ainda quero ser convidado de novo para saborear esse estrogonofe. Meninos, vocês brilharam. Júlio, e eu um desejo, beijo pro Samuel. Ó, Samuel, beijo para você. E ó, quero dizer o seguinte, tenha um fim de semana bom, abençoado, que tudo de bom ocorra na sua vida. E hoje, 7 da noite, Placar Horizonte te espera. Segunda tem Deus me dibre às 10 horas e à 1 da tarde eu tô de volta, se Deus quiser, levando para você as informações da rodada do fim de semana. É isso aí, galera. Valeu!